Ele não imaginava que Jesus faria isso. Ele estava caminhando na praia junto com os demais discípulos. Jesus já havia ressuscitado. O Senhor Jesus aparecera na praia de uma forma sobrenatural, de uma forma miraculosa. Ele convidou então Pedro para andar com ele à beira-mar. E João vai seguindo atrás. E Pedro, ao receber uma profecia de Jesus, pergunta: e quanto a este que vem atrás, o que o Senhor tem para falar a respeito dele? O Senhor disse: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Então se propagou entre os irmãos da igreja que João não passaria pela morte, mas que ele ficaria até que Jesus voltasse. E chegou um tempo de propagação do evangelho. E os discípulos saíram pregando por todo o mundo. E todos eles tiveram uma morte de martírio. Todos eles sofreram grandemente por amor ao evangelho de Jesus, deram as suas próprias vidas, derramaram o seu sangue. Porém, João, miraculosamente, foi preservado por Jesus. E João estava agora velho, com cerca de 90 e alguns anos. E João, sabendo que os dias estavam perigosos, sabendo que havia uma perseguição contra a igreja, sabendo João que ele ficara para perpetuar a mensagem que ele ouvira, agora ele nos admoesta, dizendo o seguinte, 1 João capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, aleluia. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Vamos juntos? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor. Deus Pai, muito obrigado por esta tarde. Senhor Deus, aquilo que colocaste no meu coração, que apregoamos pela manhã no culto espanhol, agora, Pai, neste culto da tarde, queremos refletir novamente na mesma palavra, rogando, Pai, que o Senhor venha falar conosco de uma forma especial e singular. Manifesta a tua verdade e fala com o teu povo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você já sabe, sente-se adorando, glorificando o nome do Salvador Jesus Cristo. Aleluia. João nos fala neste texto de uma mensagem que fora ouvida e que ele agora estava anunciando. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. João vai então sintetizar, ele vai resumir a mensagem que o Senhor Jesus propagou, que ele anunciou aos discípulos que eles divulgassem. Ele vai colocar em poucas palavras, vai dizer o seguinte: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, João está dizendo para nós, ele está comparando, é uma metáfora, não quer dizer que a luz é Deus, está dizendo que Deus é como luz. E Deus sendo como luz, temos que pensar em que sentido é que esta metáfora se aplica a Deus.
Como é que Deus é representado pela luz? O que é que João queria dizer que ao ouvir de Jesus que Deus é luz, o que é que ele está querendo nos trazer, o que ele está querendo nos ensinar, dizendo que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então temos que recordar um pouco de ciência, temos que talvez recordar o que é a luz, porque a luz é aquilo que realmente transmite-nos a claridade, a iluminação, irradia a luz irradiada vai ser representada pela seguinte coisa, vai nos mostrar que a natureza divina se manifesta da mesma forma como a luz. Vamos ver isto? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 23, você vai perceber que assim como a luz tem intensidade, Jesus, o Evangelho de Jesus também tem a sua maneira de se emitir. Lá em Mateus 6, 23, a palavra do Senhor nos fala assim: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ele está falando de nós, não de Deus. Está falando para nós que se os nossos olhos forem escuros, se a luz que em nós há não for uma luz intensa, não for uma luz que demonstre claramente que estamos em Deus, o que vai acontecer é que nós vamos nos enganar a nós mesmos. É por isso que João nos fala o seguinte, e há algumas condições aqui. Eu vou apontar para os irmãos condições negativas, que vão nos demonstrar que se nós não estivermos realmente andando na luz, nós podemos estar vivendo em engano. Vou dizer mais duas, são 5, vou dizer 2 positivas, que vai nos mostrar 2 condições que se aplicam na vida daquele que realmente está na luz. Vamos ver isto? Nós vamos perceber essas condicionantes com a pequena partícula C. Diz assim, que se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, é o versículo de número 6, mentimos e não praticamos a verdade. João está dizendo para nós a primeira condicionante, que se nós dissermos, ou seja, não basta dizer, não basta falar, não basta dizer eu amo a Cristo, eu sou de Cristo, não basta dizer eu estou servindo a Deus, se as tuas obras não forem condizentes, se você não estiver andando na comunhão com Ele, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos. Então ele está dizendo para nós, irmãos, que é muito comum e cada vez vai ficar mais comum você ver pessoas que dizem que estão em comunhão com Deus. Eu já ouvi até algumas pessoas que estão bêbadas dizerem, eu amo a Deus, eu tenho o Senhor no meu coração. Você vai encontrar pessoas que vão dizer para você que elas têm comunhão com Deus, mas não tem nada de comum com Deus. Por quê? Porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Vamos perceber então o que Deus está dizendo para nós, irmãos, porque é claro que quando existe luz, vai haver nitidez. Você vai perceber, quando a luz se irradia, que tudo aquilo que está na sombra começa a aparecer a sua verdadeira cor e forma. Você vai então perceber que pela irradiação da luz, tudo que está no escuro se revela. Todo obscuro se faz claro na presença do Senhor. Vamos ver o que a palavra do Senhor está nos dizendo, lá em João capítulo 3, versículo 21. Diz assim, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O Senhor está dizendo para nós claramente, esta porção tão clara, da mesma maneira como quando a luz ela se irradia, e o corpo a absorve, esse corpo recebe calor. É uma das características da luz, a absorção.
A luz, onde ela toca, alguns corpos sentem a absorção da luz. E é claro, quando você vai lá em João capítulo 1, versículo 7, você vai perceber o seguinte, que havia um certo homem chamado João, não o evangelista, não o apóstolo, mas João Batista. Ele veio para testemunhar da luz. Diz a Bíblia aqui, ele veio para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Olha que espantoso. Está dizendo que Jesus Cristo veio como luz para este mundo, que Jesus Cristo manifestou a sua glória, porém os homens que queriam continuar nas trevas mantiveram-se longe do Senhor porque não queriam que as suas obras fossem manifestas. Mas aquele que é da luz vem para a luz, louvado seja Deus. Se você é da luz, você vai vir para Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom sabermos que Jesus é aquele que nos manifesta a luz de Deus. Na palavra do Senhor você vai perceber o seguinte, está escrito em 1 Timóteo, versículo 16, 1 Timóteo 6,16, vai dizer o seguinte, que somente Deus, Ele só tem a imortalidade. Somente Deus habita na luz inacessível, a quem nenhum homem jamais viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eternos. Amém. Aqui, Paulo está dizendo para nós que Deus é o único que tem a imortalidade, o único que habita em luz inacessível. Ninguém pode chegar até Deus, é impossível. O homem jamais poderá chegar até o sol. O homem chegou até a lua, porque a lua é um astro que reflete a glória do sol. Mas ninguém pode chegar ao sol, que é a fonte da luz do nosso sistema. Porque se aproximar, vai ser consumido pelo calor incandescente do sol. Da mesma forma, ninguém pode se aproximar de Deus, porque nós somos frágeis. Nós seríamos consumidos diante de Deus, se nós nos chegássemos a Ele. Nós não podemos nos aproximar de Deus. O que Deus faz então? Deus envia seu Filho Jesus Cristo ao mundo, para que Ele nos aproxime de Deus de uma única forma que é possível. Somente luz pode se aproximar de luz. Somente luz pode permanecer diante da luz. É por isso que Ele nos fala a segunda condição, e essa é positiva. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos o quê? Temos o quê mais forte? Você percebe? Não há como eu dizer que eu tenho comunhão com Deus e não tenho comunhão com os meus irmãos. Está muito claro. É bem claro na palavra do Senhor que se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E aí eu vejo uma característica principal de quem realmente está servindo a Deus. Como nós podemos saber se estamos servindo ao Senhor? Se nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo. É por isso que é fundamental. Alguém pode dizer, eu não preciso ir à igreja. Porém, a igreja não é invenção do pastor Cid. Não fui eu que inventei a igreja. A igreja é criação de Deus. Foi Jesus Cristo que disse, sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão contra ela. A igreja é criação de Jesus. Foi Jesus quem disse que nós tínhamos que nos reunir, tínhamos que nos juntar semanalmente para buscar a presença do Senhor. Você está aqui não para me agradar, você está aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você veio para servir ao Senhor, para glorificá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Ele diz mais para nós. Ele diz que não há como nos enganarmos. Ele diz que se nós dissermos que não temos pecado, que não precisamos de salvação, estamos de novo mentindo. E não há verdade em nós. Estamos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Vamos ver isso. Por que é necessário isso? Você vai perceber o seguinte, que a luz manifesta claramente toda a verdade. Lá em Efésios 5,13,
você vai encontrar o seguinte: que todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz mostra todas as coisas. E que verdade poderosa é essa? Eu estava na sala conversando com os evangelistas, e de repente um deles me disse o seguinte: pastor, eu tenho conversado com algumas pessoas, e algumas pessoas que faz tempo que estão longe, e eles falam da mesma maneira como aqueles que o abordam na rua, que não conhecem o Senhor. Diz: não, eu sei, eu estou bem com Deus, eu estou servindo ao Senhor, mas está mentindo. Porque a única forma de nós servirmos a Deus é da forma como Deus quer que nós o sirvamos. Por exemplo, se você quiser me abençoar, se você quiser me dar um presente, e você é uma pessoa que quer me agradar, você vai fazer o seguinte: vai perguntar para minha esposa, o que é que o pastor Cid gosta? O que é que ele precisa? Se você quer me dar um presente certo, teria que perguntar para ela, porque se você vier para mim com uma camisa cor-de-rosa, eu não vou usar, eu não gosto de camisa cor-de-rosa. Então você tem que perguntar para ela. Ninguém pode ir servir a Deus da forma como acha que deve servir a Deus, porque Deus não usa camisa cor-de-rosa. Não adianta você vir para o Senhor: não, eu estou servindo a Deus na minha casa, estou servindo a Deus com os meus filhos. Essa não é a forma de Deus, porque Deus já disse como quer que nós o façamos. Ele disse a respeito da sua igreja, disse que todo primeiro dia da semana devemos nos reunir para buscar ao Senhor. Então nós temos que fazer aquilo que Deus nos fala bem claramente: não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Então alguns têm o costume de fazer as coisas do seu jeito, mas não é do seu jeito, é do jeito de Deus, amém? Então vamos ver um pouco mais. Ele diz para nós o seguinte, positivo agora, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o quê? Mais forte, e o? Quantos creem nisso? Amém. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O único poder purificador é o sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus pode perdoar um pecador como eu. Somente o sangue de Jesus pode lavar a nossa alma e nos fazer aceitos por Deus. Somente o sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Ontem à noite estava voltando para casa. De repente meu coração começou a cantar uma canção. Há poder, sim, força e vigor no sangue de Jesus. E eu comecei a cantar esse velho hino da harpa. E aí Deus começou a falar no meu coração: Cid, tem muita gente se esquecendo o poder que há no meu sangue. O meu sangue tem poder para santificar, tem poder para perdoar, tem poder para justificar e também para curar. O sangue de Jesus é maravilhoso. É pelo sangue de Jesus que nós temos comunhão com Ele, por causa do sangue de Jesus. Aleluia, não há outra razão. Não estamos aqui por outra causa, estamos aqui por causa do sangue. Agora ele diz para nós, versículo de número 8, se dissermos, outra negativa, condição, se dissermos que não temos pecado, positivo agora, se dissermos, se confessarmos, aleluia. Não basta dizer. Se dissermos, estamos nos enganando. Mas se confessarmos, nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. Ele é justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Pastor, como é que isso acontece? Vamos ver na palavra do Senhor como é que isso acontece. Se você vai comigo a Romanos capítulo 3, você vai perceber o seguinte, que Paulo está dizendo para a igreja. Romanos capítulo 3, está dizendo o seguinte, capítulo 3, versículo de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados, aleluia, gratuitamente. Eu gosto, aleluia, desse pleonasmo, gratuitamente pela sua graça. Aleluia, Deus está dizendo para nós, olha, é de graça mesmo, gratuitamente pela sua graça, pela redenção
que há em Cristo Jesus. Aleluia, fomos redimidos pela redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no quê? Pela fé no seu sangue, para demonstrar o quê? A sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A paciência de Deus. O Senhor estava na cruz, de repente, o dia se escureceu, o dia se fez noite, o sol não deu a sua luz, o Senhor estava cravado naquela cruz, havia escuridão em plena luz do dia, e de repente, a palavra nos fala que ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando o Senhor disse perdoa-os, o Pai ouviu, o sangue foi derramado, o sangue derramado nos deu a liberdade, nos deu a justiça de Deus. Diz a palavra que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E eu pergunto, que justiça é essa? Onde há justiça? Como é que Deus pode salvar um pecador? Como é que Deus o faz? A luz se manifesta para trazer nitidez. Eu só posso enxergar se houver luz. E Deus está dizendo para nós o seguinte, que da mesma maneira como Deus é luz, a luz mostra tudo. Deus está mostrando em Cristo a sua justiça. De que maneira? Simples. Deus não nos vai perdoar do nada. Deus tem que nos dar a sentença, nós temos que receber a penalidade do pecado, mas Ele fez cair sobre Jesus, aleluia, fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos, para que Ele fosse o justo e o justificador dos irmãos, é o que Paulo está dizendo, aleluia, dizendo assim, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja, Jesus seja justo, versículo 26, seja justo e justificador daquele que tem o quê? Fé em Jesus. Se você tem fé em Jesus, você precisa confiar que Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que nos faz reconhecer que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aleluia. 1 de João, voltando para 1 de João, você vai encontrar o seguinte, capítulo 2, versículo 9, dizendo o seguinte: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, e não gosta do seu irmão, e não quer estar com o seu irmão, até agora está onde? Em trevas. Olha que coisa séria. Eu já ouvi alguém dizer: eu não quero ir para a igreja porque eu não quero encontrar com fulano. Eu não vou mais na célula porque lá tem uma pessoa que eu não gosto. Não, eu não vou com a cara daquele irmão. E eu fico pensando, como é que vai resolver esse problema? Como é que Deus resolve esse problema? Ou vai deixar os dois de fora, ou vai receber um só. Como é que Deus resolve o problema daquelas pessoas que não querem estar em comunhão com os irmãos? Eu reconheço, tem gente difícil mesmo, eu reconheço, tem gente complicada mesmo, mas o Senhor te disse para você amar incondicionalmente. O Senhor não disse para nos aceitarmos, nos amarmos, porque aquele que aborrece seu irmão ainda está em trevas. Ele diz mais, versículo 11, mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde, olha só que perigo, está se desviando do céu, e anda em trevas e não sabe para onde ir, porque as trevas, que Deus tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos, para que nós enxerguemos a luz do Evangelho. Louvado seja Deus. Nos fala a palavra do Senhor também, no capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Com muita tristeza eu tenho que falar, que há pessoas a quem eu amo muito, que queria muito que estivessem aqui, mas não podem estar, porque eu fui muito claro, ou você escolhe a Deus,
ou você escolhe o pecado? E se a pessoa escolhe o pecado, não há como ter comunhão com as trevas. Mesmo que a pessoa procure um outro lugar, ela não vai encontrar a luz se ela não abandonar o pecado. Não há como, irmãos, nós tentarmos dizer, não, eu quero servir ao Senhor, mas continuarmos na prática do pecado. Precisamos andar na luz, precisamos viver a verdade do Evangelho. E com muita tristeza eu tenho que dizer isso, nós precisamos realmente nos voltar para a luz, porque a luz tudo manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. Nos fala a palavra do Senhor o seguinte, ainda para que nós terminemos, Efésios 5, versículo 11. E é por causa dessa palavra que eu tenho que obedecê-la. Ele fala para nós, não comuniqueis, não participem, não aceitem, não comuniqueis com as obras infrutuosas das... Mas antes o quê? Condenai-as. Então, irmão, não há como, de repente, alguém chegar para mim e falar o seguinte, pastor, acabei de assaltar um combine e vim dar o dízimo do combine. Como é que eu vou aceitar isso? Vou dizer, eu vou orar e Deus vai santificar. Não existe essa possibilidade, irmãos. Eu vou ter que dizer para esse camarada, olha, você vai ter que confessar, vai lá na delegacia, diz que você roubou, e você vai confessar. É a única maneira que temos de resolver um problema. Essa semana vou ir à penitenciária. Vou conversar com uma pessoa. Essa pessoa está no presídio porque errou. Não há como nós aceitarmos o erro. E ao chegar lá, vou dizer para ele, você está aí, merecido o seu castigo. Agora, arrependa-se e creia que Jesus pode perdoar, mesmo na cadeia. O Senhor pode perdoar o teu pecado, Ele te recebe. Mas você vai ter que pagar diante dos homens. É a lei divina. Nós vamos ver pela palavra do Senhor, não comuniqueis as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe, é vergonhoso. Eu nem posso dizer aqui o que o irmão fez, mas ele errou. E se ele errou, vai ter que pagar. Diz a Bíblia o seguinte, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenados pelo quê? Pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quando nós reconhecemos o que a palavra nos fala, que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar, Deus aceita de volta o mais vil pecador, se ele confessar para o Senhor. Mas tudo está na confissão. Por isso, hoje aqui, com muita alegria, eu quero dizer que, por pior que seja o pecado, Deus está sempre disposto a nos perdoar e nos aceitar de volta. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Glórias a Deus. Deus Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta tarde de domingo. Obrigado, Senhor, meu Deus, a chuva está lá fora, o frio, mas os nossos corações estão aquecidos, Pai, pela Tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos despertando, Pai, para vivermos na verdade. Senhor, João disse, ó Pai, que o seu prazer, a sua alegria era saber que os seus filhos andam na verdade. Pai, queremos, Senhor, alegrar o teu coração. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor use de misericórdia para conosco, Deus. Que o Senhor se apresente entre nós. Obrigado, Pai, pela comunhão do dia de hoje. Obrigado, Pai, pela palavra que nos instrui, Senhor, a andarmos na luz e não nas trevas. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Assente-se glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus.